Olá, galera que se liga em vestibulares e também no Enem, porque você acabou de fazer essa prova e já está se preparando para outros vestibulares, como o FUVEST, como o Unicamp, como o Unicisal, como o UNP. E estamos aqui hoje no Ciclo Eduque Linguagens para trabalhar literatura com nada mais, nada menos, o professor Marco Aurélio. Marquinho, o que é que você tem para oferecer para essa galera hoje? A gente vai trabalhar principalmente algumas obras da FUVEST, hoje, particularmente com os poemas escolhidos de Gregório de Matos Guerra. Fiquem então com Marco Aurélio e usufruam dessa aula maravilhosa em busca do seu sucesso. Olá, belos! Estamos aqui para discutir uma das obras da FUVEST, que é exatamente a obra Poemas Escolhidos de Gregório de Matos Guerra, uma seleção feita pelo professor José Miguel Wisnik. Vamos lá. Primeiro, é bom lembrar que é uma seleção feita pelo professor, tá? E não é uma obra do Gregório. O Gregório de Matos nada publicou durante a sua vida, não esquece isso. Suas obras escritas lá no século XVII, os anos de 1600, portanto, tá? São obras que não foram assinadas por ele, são obras que foram copiadas por outras pessoas, então, consequentemente, são obras que se espalharam. E outra coisa, algumas obras podem ter sido, digamos assim, adulteradas, tá? Essas obras foram catalogadas, né? Foram colecionadas, foram agrupadas, certo? Numa espécie de suposta obra completa nos anos 20 do século XX pela Academia Brasileira de Letras. Foram obras encontradas em Portugal, em Pernambuco e na Bahia. Essa obra, na verdade, ela está ali, naquele contexto do Brasil do século XVII, anos de 1600. Então, a gente precisa falar desse contexto para vocês. Não esqueça que na Europa atuava de maneira muito forte a Igreja Católica, a Igreja contra-reformista, a Igreja que forçava as pessoas a buscar Deus em busca da salvação e a abdicar dos prazeres terrenos. Outra coisa interessante, o Brasil do século XVII, a Bahia da cana-de-açúcar, a Bahia dos engenhos, a Bahia de uma sociedade ainda pequena, a Bahia dos chamados caramurus, pessoas que se sentiam nobres, sangue azul, mas que na verdade eram pessoas brasileiras que negavam essa mestiçagem do sangue índio e branco. Essa obra, na verdade, ela precisa desse contexto e ela foi, né, uma obra dividida em 3 partes pelo José Miguel Wisnik. Uma das partes se chama Poesia Circunstancial, a outra parte, Poesia Lírica Amorosa e a terceira, Poesia Lírico-Religiosa. Vamos falar de cada uma dessas partes, tá? E, pelo menos, comentar 2 poemas de cada uma. Vamos nessa? Vamos lá, então? Vamos comentar a primeira parte do livro, a parte chamada Poesia de Circunstância. É exatamente nessa parte que nós vamos encontrar aquele Gregório que tanto conhecemos, que é o Gregório, o Boca do Inferno, o poeta maldito. É nessa parte, principalmente, que nós vamos precisar daquele contexto que eu falei ainda há pouco para vocês, tá? A poesia de circunstância, ela se divide em 2 partes, na verdade. Eu tenho as poesias satíricas, em que o Gregório fala mal do governo da Bahia, da sociedade baiana, da igreja, inclusive, tá? E a poesia encomiástica, a poesia de elogio, né, que vem de encômio, daí o nome encomiástica. Uma dualidade, não é? Mas o barroco é dual, não esquece isso. O barroco é aquela escola que acende uma vela para Deus e outra para o diabo, tá? Então nós vamos ter 2 tipos de poesia. Repito, a poesia de circunstância, digamos, crítica, eu vou pegar a situação e vou criticar alguma coisa, é onde está a parte mais satírica, e aquela poesia em que eu vou elogiar algumas pessoas. Elogiando algumas pessoas, o Gregório, na verdade, acaba elogiando um grupo. Ao elogiar um padre, ele acaba elogiando a igreja. Ao elogiar o nobre, ele acaba elogiando a nobreza, tá? E você pode pensar, como é que uma pessoa elogia um padre e depois critica a igreja? É a dualidade, como eu disse, do Gregório de Matos Guerra. Vamos ao primeiro poema. Descreve o que era naquele momento a cidade da Bahia. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha, não sabe governar sua cozinha e pode governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, postas nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Vamos explicar esse texto. Primeiro é um soneto, uma mistura clássica, 2 quartetos, 2 tercetos.
O barroco gosta dessa estrutura clássica. Segundo, vamos explicar o tema. Veja bem, no primeiro e no segundo quartetos, nós temos exatamente essa questão da sociedade que opina, a sociedade que não cuida do que é seu, cuida do que é do outro, está sempre observando o outro para poder criticar, fofocar, um comportamento inadequado, antiético da sociedade baiana da época e, podemos dizer, de todas as épocas. Primeiro terceto, observe que ele vai no foco dos mulatos, pessoas que são consideradas livres, não são escravos, mas que são desavergonhados, ou seja, não praticam algo muito ético. Tá? E chegavam até mesmo a posições muito nobres, o que o Gregório de Matos não gostava. E o último terceto, a questão da usura, né? do empréstimo a juros. Observe que as pessoas enriquecem com algo ilícito. E ele termina dizendo, todos que não furtam são muito pobres, e eis a cidade da Bahia. Ou seja, uma cidade que tenho pessoas honestas, eu tenho pessoas que roubam, eu tenho pessoas que opinam, eu tenho pessoas que fofocam. Eu não tenho, na cidade da Bahia, a ética, o respeito ao outro. Gregório de Matos Guerra, em sua poesia satírica. Vamos agora para outra vertente. Lembra aquela questão dual? Então, vamos falar agora sobre poesias de elogio. São as poesias que chamamos de poesias de encômio. Uma poesia encomiástica que o Gregório de Matos fez para um bispo que foi designado pela Igreja de Roma para vir aqui ao Brasil, especialmente na Bahia, fazer a sua administração clerical. Vamos lá? Hoje os matos incultos da Bahia, se não suave for, ruidosamente cantem a boa-vinda do eminente príncipe desta sacra monarquia. Hoje em Roma de Pedro se lhe fia segunda vez a barca e o tridente, porque a pesca que fez já no Oriente o destinou para a do meio-dia. Oh, se quisesse Deus que, sendo ouvida a musa bronca dos incultos matos, ficasse a vossa púrpura atraída. Oh, se como ar em que há doces tratos uma pedra atraiu endurecida, atrai-se eu, Senhor, vossos sapatos. Vamos explicar então para vocês essa poesia encomiástica passo a passo. Vamos nessa? No primeiro quarteto, ele fala em os matos incultos da Bahia, que são os irmãos Matos, o Pedro, o Eusébio e o próprio Gregório. Observe como numa falsa modéstia ele fala de incultos. O Gregório, na verdade, sabe o quão culto ele é para fazer poemas. Ainda nele, observe que ele quer cantar ruidosamente essa vinda do eminente príncipe, que seria o novo arcebispo de Salvador, chegando ali designado pelo Vaticano, tá? Chegando ao Brasil, na cidade ali, né, em que o Gregório reside. Já no segundo quarteto, observe que o Gregório de Matos mostra que o eminente arcebispo recebe do Vaticano a barca e o tridente, que são elementos simbólicos da pesca dos homens, né, como queria Cristo. E observe que ele vem pescar esses homens, ele vem mostrar a religião católica desses homens, né, aqui no meio-dia, que seria a América do Sul. Já os próximos tercetos, tá? Observe que, mais uma vez, ele fala da sua modéstia, a musa bronca, que seria a poesia dele, em que ele faz, né, a qual ele faz exatamente homenagem a esse eminente arcebispo e que ele gostaria, né, que o arcebispo ficasse atraído por essa poesia encomiástica. Então a gente tem aí uma poesia diferente da poesia anterior, que seria a poesia exatamente da sátira, aqui ele elogia, aqui ele faz o encômio, a dualidade que eu falei ainda há pouco. Lembra disso? Vamos então para a segunda parte do livro de Gregório de Matos. Segunda parte do livro de Gregório de Matos, a poesia lírico-amorosa. Vamos falar de novo da dualidade. De um lado ele fala de um amor mais espiritualizado, de um amor mais, digamos, voltado para o amor mais puro e muitas vezes impossibilitado. Do outro lado existe um amor mais carnalizado, esse amor mais carne, mais erotizado e que evidentemente vai sofrer alguma censura. Vamos então ver como ele faz essa dualidade no jogo lírico amoroso. Vamos começar com um soneto que ele dedica à dona Angélica, uma mulher que ele tentou ganhar com esses poemas. Vamos lá? O poema diz o seguinte: anjo no nome, Angélica na cara, isso é ser flor e anjo juntamente, ser Angélica flor e anjo florente, em quem se não em vós se uniformara. Que vira uma tão flor que a não cortara de verde pé da ramo florescente, e quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara. Se como, pois, sois anjos meus otares, fosseis o meu custódio e a minha guarda, livrarei eu diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda.
Vamos entender melhor esse poema? Olha só, eu tenho uma dualidade perfeita na primeira estrofe. Anjo e flor. Anjo, algo divino, adorável. Flor, algo terreno, algo que eu cheiro, algo que eu pego. Observe que essa dualidade divino e terreno estão na mesma mulher. A mulher que tem nome de anjo, Dona Ângela. Ela, ao mesmo tempo que lembra essa coisa divina, lembra algo terreno, algo que eu posso pegar, algo que eu posso cheirar, algo que eu posso ter. É tanto que na segunda estrofe ele questiona: quem nunca viu um anjo que não quis adorá-lo? Quem nunca viu uma flor que não quis a cortar para si? E vem a explicação nos dois últimos tercetos. Se ela é anjo, como ele pensa, ela devia livrá-lo de tentações que ela provoca nele. Portanto, uma dualidade perfeita. Ela é anjo, mas ela o tenta. Gregório de Matos Guerra. Esse cara é bom. Já a outra parte dessa lírica amorosa, uma parte mais erotizada, uma parte mais carnalizada, o Gregório meio que usa de uma visão sensual por demais. Inclusive, em um dos poemas, o nome é Definição de Amor. E você vai procurar a definição de amor como sendo a ideia de um amor espiritual, de um amor platônico, e nada mais encontra do que várias definições de um amor erótico. Há dois quartetos que me chamam a atenção nesse texto, Definição de Amor, quando ele diz: o amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Na definição de amor agora, o Gregório faz uma metonímia, uma parte pelo todo. Observe que ele começa dizendo as pernas, as bocas, as artérias, as veias, as ancas, que são os quadris. Então ele dá toda uma visão mais corpórea do amor, mais carnalizada do amor. E olha esse desfecho: quem diz outra coisa é besta. O Gregório se contradiz, Porque em outros poemas, em outros sonetos, o Gregório fala de um amor puro, fala de um amor chama, de um amor quente. Quando ele chega perto da pessoa amada, e já que não pode amá-la, fica uma coisa mais fria. A angélica flor, o anjo florente, aquele anjo que, na verdade, há uma ambiguidade, é um anjo que eu tento e não guarda. Já nesse poema Definição de Amor, ele cai exatamente numa carnalidade perfeita. O movimento sexual está perfeito, o embaraço de pernas, o tremor de artérias, a confusão de bocas. Meu Deus, coisa mais erotizada traz Gregório de Matos. E terminando dizendo exatamente como eu falei: quem diz outra coisa é besta. Gregório em sua lírica amorosa. Já na poesia lírico-religiosa de Gregório de Matos, essa terceira parte do livro Poemas Escolhidos, nós temos algo interessante. Nessa parte, o Wisnik, o professor que selecionou os poemas, colocou também as poesias reflexivas. Poesias religiosas, poesias reflexivas. Falemos da religiosa só um pouquinho. Na religiosa eu posso encontrar duas formas de Gregório pensar Deus. Uma forma em que ele se coloca um pecador arrependido e que busca o perdão de Deus. E na outra, ele coloca um pecador arrependido, mas que de uma certa maneira chantageia Deus para a sua salvação. Vamos ver um poema desse? A Jesus Cristo, nosso Senhor, pequei, Senhor, mas não porque pecado de vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobejo no só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer, tão repetindo vos digo como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha esgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Nos dois quartetos, observe um pecador arrependido, contrito, consciente, pequei, Senhor. Mas ao mesmo tempo há uma consciência de que o pecado dele não o afasta de Deus. Mas não porque é pecado eu vou me despedir, eu vou me afastar da sua clemência. Ainda nesses quartetos, observe que ele fala que há uma generosidade em Deus. Se ele ira Deus com o seu pecado, ele abranda o coração de Deus com o seu pedido de perdão. Até aí, perfeitamente lógico dentro da ideia religiosa. Mas aí que vem, lembra que eu falei da chantagem? Olha os tercetos. Ele diz, ele vai argumentar a seu favor,
uma passagem bíblica, a passagem da ovelha perdida. Cristo diz que ele está ali com 100 ovelhas, uma se perde. Ele deixa as 99, salva-se e vai atrás de uma e fica alegre ao voltar com essa. Então ele usa esse momento, ele usa essa passagem bíblica a seu favor. Lembra que ele diz? Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória, tal e prazer, estão repetindo-vos eu, como afirmais na sacra história, na Bíblia. O que ele revela no final? Eu sou a ovelha perdida, eu sou a ovelha desgarrada, me recupere e dê alegria ao seu coração. Ou seja, ele sabe que a alegria de Deus depende da salvação dele. E o único que pode dar salvação a ele é Deus. Percebe o desfecho? Percebe a lógica humanista disso? Deus precisa do meu pecado para exercer o seu perdão. Gregório de Matos. A segunda parte da lírica religiosa é a poesia reflexiva. O Wisnik coloca aqui, como eu disse, essas poesias. E são poesias que refletem sobre a brevidade da vida, a efemeridade da vida, a fugacidade dela. E, em algumas vezes, o apelo ao carpe diem. Em algumas vezes. Vamos ver um poema que o Gregório de Matos coloca nele toda essa ideia ilustrada da natureza, como ela acaba, e chega até a vida da gente. Vamos juntos? Moraliza o poeta nos ocidentes do sol a inconstância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol porque nascia, se é tão formosa a luz porque não dura, como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falta a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Observem o título. O poeta, observando a natureza, observando a vida, ele vai falar sobre a constância dela, que é a inconstância. Observe como ele parte de um elemento mais básico, o sol. O sol que traz luz, o sol que lembra o dia, o sol que lembra a alegria. Observe nesse terceto essa dualidade. Sol, luz, dia, alegria. Mas tudo isso acaba. Nasce o sol e veja que ele não dura mais. Depois da luz, o que vem? A noite escura. A formosura, a beleza, vai se acabando em tristes sombras. E ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. A alegria acaba em contínuas tristezas. Depois dessa observação que ele faz do natural à vida, ele chega a questionamentos. Se o sol acaba, por que nasce? Se a luz é tão formosa, por que ela não dura? Como é que uma beleza se transfigura, se desfigura? Como o gosto vai se fiando em pena, em dor? Aí ele vai para o terceto, em que ele acaba se resignando. E ele diz, mas no sol e na luz falta a firmeza. E ele pede para que a gente não dê constância na vida. E ele diz, então, a frase mais interessante, a chave de ouro no terceto. Que o mundo começa pela ignorância. Aquela ignorância que diz que a gente só sabe que nada sabe. A única firmeza que a gente tem que ter no mundo é a inconstância dela. Tudo acaba, tudo passa. Então, belos, percebem o Gregório dual? Percebe o Gregório que vai de Deus, né, ao diabo, digamos assim? Esse poeta maldito, esse poeta que acaba trabalhando esse jogo da vida entre o elogiar e o criticar, entre o amor espiritual e o amor carnal, entre Deus e o homem, entre a vida e o seu fim. Isso é dualidade, isso é barroco, isso é Gregório de Matos. Aguarde mais dicas por aqui, certo? Sobre as obras da FUVEST. Um grande beijo, belos. Gostaram, não foi? Aula show demais! Então, se inscreve no canal, curte e compartilha, porque vem muito mais por aí.